Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 8, que nos diz: Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Bom, meus amados, continuamos aqui estudando o capítulo 15 do livro de Atos, que nos mostra o primeiro concílio da igreja, um concílio de Jerusalém, em que se reuniram os apóstolos, as principais lideranças cristãs, inclusive Paulo e Barnabé, que vieram lá de Antioquia, da Síria. O debate, como já explicamos, era sobre essa questão, se os cristãos gentios deveriam guardar a antiga aliança, por exemplo, se circuncidar, por exemplo, guardar todos os mandamentos prescritos lá no Antigo Testamento. Coisa, né, que muitos cristãos até hoje discutem sobre isso, quando isso já foi discutido, já foi resolvido. E pior, quando às vezes as pessoas têm dúvida em relação a isso, quando não deveriam, isso já foi resolvido. O pior é quando nem tem dúvida, elas fazem o oposto do que foi lá decidido e chegou-se a uma conclusão clara e nas Escrituras e fixada aqui no Novo Testamento. Então já é um ponto pacífico, já era para ser um ponto totalmente resolvido, ainda hoje é dúvida para inúmeros, principalmente porque alguns grupos que trazem questões referentes a isso, né, como ao sábado, etc. Então, vamos ver, né, essa tratativa. Estamos vendo aqui o discurso do apóstolo Pedro, que após os debates iniciais, após a exposição dos argumentos, de um lado os cristãos judaizantes, marcadamente os fariseus que se converteram, que traziam a postura de que sim, os gentios têm que guardar a antiga aliança, todos os que foi prescrito pela lei de Moisés. Já Paulo, estamos falando de Paulo, e Barnabé estavam do outro lado dizendo que não, os judeus não precisavam guardar a antiga aliança, precisavam guardar a nova aliança, porque é a nova aliança que está em vigor. A antiga aliança foi passageira e para um povo judeu. Bom, o apóstolo Pedro aqui está falando então que Deus conhece os corações, primeiro ponto, e demonstrou que aceitou os gentios, dando-lhes o Espírito Santo como havia sido concedido aos apóstolos. Então ele usa desse argumento. Olha, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, e nós sabemos o tamanho da virtude, da grandeza que é o Espírito Santo, porque nós o recebemos. E se ele batizou com o Espírito Santo a nós, apóstolos, e está batizando gentios sem circuncisão, o mesmo Espírito, então é porque os aceitou. Deus demonstrou que os aceitou. Sem eles estarem circuncidados, sem eles estarem guardando o sábado, sem eles estarem guardando os 613 mandamentos do Antigo Testamento. Claro que vários sim, não matarás, por exemplo. Talvez todos os que a nova aliança prescreve, mas não todas as regras e costumes e, e rituais do Antigo Testamento. Bom, qual que é o ponto então da verdadeira conversão? O apóstolo Pedro diz: Deus conhece os corações. Então a verdadeira conversão, que isso ocorre no coração. Deus sabe quem é realmente convertido ou não. Deus sabe quem está na igreja e não está convertido, e quem está, eventualmente, por qualquer motivo que seja, fora da igreja e é um convertido. Ele é alguém pertencente ao Senhor, porque se entregou ao Senhor e continua entregue a Ele. E Deus deu essa clara demonstração, que o apóstolo Pedro faz, a citação, né, do que ocorreu lá em Atos 10, que Deus derramou o Espírito Santo sobre os gentios, que não guardavam o sábado, não estavam circuncidados, não guardavam a antiga aliança, a tal ponto de todos ali viram os gentios batizados, falando em outras línguas, glorificando a Deus, e o apóstolo Pedro diz: olha, como nós podemos recusar a água se esses foram batizados com o próprio Espírito Santo? Então, como é que, no mesmo argumento, como é que nós vamos exigir algo de alguém se eles já receberam o Espírito Santo? Como? Se o Espírito Santo é
manifestação de Deus, é a grande presença de Deus, e Deus os aceitou. Deus derramou seu Santíssimo Espírito sem nenhum pré-requisito naqueles gentios, a não ser a fé, a não ser a sinceridade de coração. E Deus jamais derramaria o seu Espírito se houvesse algum outro pré-requisito necessário. Se o Santo Espírito de Deus é a coisa, é o ápice, é o cume, é o mais elevado que tem, ele só daria depois de tudo estar satisfeito. Quando todas as pré-condições, pré-requisitos estivessem cumpridos, e então estavam, porque Deus derramou, e o que eles tinham? Apenas a fé, apenas a sinceridade, apenas a devoção. Isso mostra que Deus requer muito mais do que ações exteriores. Ele requer ações interiores, uma verdadeira transformação do coração. E, queridos, isso nós precisamos entender. Porque a verdadeira igreja é a igreja invisível. É a igreja que se mostra no coração humano. Porque, como eu disse, muitos na igreja visível não são convertidos, estão lá, mas o coração está perdido. O coração não deseja Deus, o coração não foi transformado. Não há uma verdadeira sinceridade e desejo de seguir a Deus. Segue a si próprio e usa a Deus para os seus próprios interesses. A verdadeira conversão se dá no coração. É o que Jesus disse. O reino de Deus, ele se dá dentro, em vós. O próprio Jesus, lá em Marcos, ele diz que esse povo, citando Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então tem muitos religiosos, queridos, que honram a Deus com os lábios, mas o coração está longe. Agora tem outros que talvez não conhecem tantas escrituras, como esses gentios, mas o coração está perto de Deus e deseja a Deus. A sinceridade de Cornélio, que foi aquele gentio que se converteu, ele, sua família, seus amigos, lá em Atos 10, a sinceridade dele, o fervor, a fome e sede de justiça, a devoção, a busca, o desejo por Deus. Era isso que contou. Isso que é o que Deus busca. Deus busca os quebrantados e contritos de coração. Esse, como Jesus disse, meu Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso que Deus busca. Não busca adoradores que guardam a antiga aliança, não. Busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Cornélio era assim? Era. Deus o buscou? Sim. Deus que está buscando estes. Esses que já buscam a Deus, que desejam a Deus. Não que cumprem isso ou aquilo, não, mas que desejam com sinceridade a Deus. Deus os busca, Deus quer esses adoradores que o adoram em espírito e em verdade, onde quer que estejam. O apóstolo Paulo fala sobre isso, porque o grande ponto aqui é, nós precisamos circuncidá-los, porque essa é a principal prescrição do Antigo Testamento, nós precisamos circuncidá-los. E o apóstolo Paulo, como assim eles receberam o Espírito Santo? O apóstolo Pedro, mas eles já receberam o Espírito Santo. Por que circuncidar? Porque, na verdade, eles já eram circuncidados, mas onde importa, que é no coração. Ações exteriores podem ser símbolos, podem ser rituais, mas isso é desnecessário se o que aquele símbolo quer buscar já ocorreu dentro da pessoa. Lá em Romanos 2, o apóstolo Paulo faz uma belíssima explanação sobre isso. Ele diz, a circuncisão tem valor se você obedece. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. E isso vale para nós, viu, queridos? Se a gente diz que somos cristãos, somos de Deus, etc., mas desobedecemos, nosso batismo, a nossa confissão de fé já se tornou um não batismo, já se tornou uma não confissão de fé. Traz isso para você. Olha só, a circuncisão ou o batismo, ou a sua confissão de fé, tem valor se você obedece. O evangelho, no caso. Mas se você desobedece, a sua circuncisão, o seu batismo e tal, já se tornou incircuncisão. Se aqueles, olha só, que não são circuncidados, no caso os gentios, obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Olha só, se a pessoa já no coração foi transformada, ela não vai ser considerada circuncidada?
Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração. Olha só. Circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Porque, queridos, esses gentios aqui estavam sendo, afrontados, estavam sendo tratados como cristãos inferiores, porque não guardavam a lei. Não recebiam louvor dos homens, mas recebiam louvor de Deus. Foram batizados com o Espírito Santo. Deus conhece os corações e a verdadeira circuncisão ocorre no coração. Ocorre no coração pelo Espírito. Então, cuidado em querer colocar regras e princípios e pré-requisitos. O principal é a transformação do coração. Isso vale para nós, queridos. Muito mais do que qualquer outra coisa você está seguindo a Deus ou está apenas batendo ponto na igreja? Porque se você obedece rituais externos, mas interiormente o seu coração não deseja essa transformação, não quer mais de Deus, então a sua circuncisão, o seu batismo já virou um não disso. Nós precisamos ser transformados interiormente. Não é judeu, não é cristão quem o é apenas exteriormente. Nem é a circuncisão que é meramente exterior e física. Não. Tem que ser cristão interiormente. Nosso coração precisa ser transformado. Nosso ser desejar a Deus. Cuidado com rótulos que dão uma certa garantia para a pessoa. Eu sou cristão. Eu sou de Deus. Tudo bem. Mas você segue a Deus? Você guarda os princípios do Evangelho, você tem compaixão, você tem misericórdia, você perdoa, você ora pelas pessoas que te ofendem, você responde o mal com o bem. São princípios do Evangelho, que são, como eu falei já, infinitamente superiores ao do Antigo Testamento. Por isso que nós estamos colocando aqui o Novo Testamento, a nova aliança. Você responde o mal com o bem, você trata bem a todos, especialmente os da família da fé. Então, você tem seguido o que Jesus ensina, você se parece com Cristo, porque uma das principais ferramentas para entendermos se estamos guardando o Evangelho é você é um imitador de Cristo, você se parece com Cristo cada vez mais. Então, cuidado, queridos, com rótulos. Eu sou cristão, tudo bem, mas você se parece com Cristo? Porque é isso que é ser cristão, não é dizer, não é boca, é coração. Como eu falei, Jesus condenava os fariseus, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Queridos, Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Esse princípio que está aqui, Deus que conhece os corações, e é o que ele busca, corações transformados, é isso que importa. Cuidado em focar demais, seja em rituais, seja em rótulos. Não é isso que define quem a pessoa é. O que define quem a pessoa é quem ela é. É o coração. O reino de Deus está dentro. Se Deus reina dentro dela, ela foi tocada por Deus, ela é de Deus. Agora, se Deus não reina, quem reina é a pessoa, o egoísmo dela, o que der na telha, então esse é o reino dela, não é o reino de Deus. Então, queridos, que a gente entenda que Deus conhece os corações, e o que Deus busca é o coração. Transformação interior, o reino de Deus dentro. E é isso que ele tem buscado adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E Deus, que conhece os corações humanos, demonstrou que aqueles gentios, sem qualquer pré-requisito da antiga aliança, demonstrou claramente, derramando o seu Santíssimo Espírito, aquele que a Bíblia chama de Santo, Santo,
Santo é o Senhor dos Exércitos. Esse Santíssimo Espírito foi derramado sobre esses que não guardavam o sábado, não eram circuncidados, não guardavam os mandamentos da antiga aliança, rituais, etc. Mas eram pessoas de coração transformado e guardavam os preceitos da lei natural, que todos sabemos o que é bom, o que é mal. Se a pessoa tem essa sinceridade, essa justiça, essa busca por ser uma pessoa correta, e tem esse desejo por Deus, é isso que Deus busca muito mais do que esses preceitos externos que nos ajudam, que nos auxiliam, mas esses da antiga aliança caem em obsolescência para os princípios infinitamente superiores da nova aliança. O Espírito de Deus foi derramado. Isso deveria já, por si só, resolver a questão. Eles guardavam a antiga aliança? Não, nem a conheciam. O Espírito Santo foi derramado sobre eles? Foi. Precisa mais algum? Ah, tem que comentar mais algum? Tem que discutir? Tem algum debate? Não, então vamos debater aqui os argumentos. Então, o Espírito Santo já selou a questão, já resolveu a questão. Pessoas que amam a Deus, buscavam a Deus, tinham uma moralidade, uma justiça e uma corretude excelentes. O Espírito Santo já entra, meu irmão. Já entra porque eles desejam o reino de Deus. Se desejam, recebem esse reino. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.